Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Olha, hoje eu vou trazer um conteúdo muito interessante sobre a armadura de Deus. Se você tem curiosidade e queira aprender, fica comigo até o final desse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve neste canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com as pessoas que você conhece. Quando nós falamos sobre a armadura de Deus, estamos falando sobre uma proteção que nos protege de diversos ataques. O livro de Efésios, quando nós lemos desde o capítulo 1 até o capítulo 6, nós observamos que o livro de Efésios, ele tem um conhecimento profundo. Existem muitas revelações no livro de Efésios. E Paulo, ele começa trazendo conhecimento para a igreja. Ele começa a exortar o seu povo. Ele começa a lapidar o seu povo. Ele traz uma palavra de conhecimento. Ele mostra a função que a igreja tem. Ele mostra a função do corpo ministerial da igreja. Ele traz uma palavra sobre pai, sobre mãe, sobre filho, uma palavra de obediência. E o interessante é que Paulo, ele está, através do Espírito Santo, ele está moldando aquele povo para colocar no lugar certo. E o interessante, quando chega o último capítulo, que é o capítulo 6, quando nós observamos no versículo 10, algo muito interessante. Vamos aqui começar a observar esse pequeno estudo. No versículo 10 do capítulo 6, depois que Paulo ele lapida o povo, Paulo ele traz uma palavra de mudança de vida, de caráter. É interessante que agora Paulo ele diz no versículo 10, finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Olha que algo interessante. Paulo ele desempenhou um papel para aquele povo, estruturando aquele povo. Agora ele diz, finalmente, sim, finalmente, vocês estão prontos. Finalmente, vocês agora estão preparados para se fortalecer no Senhor. O que nós podemos entender não é a força do homem. Vocês vão se fortalecer não é com a força do homem, não. Mas é com a força de Deus. E a força de Deus é poder. A força de Deus é o poder sobrenatural. Aí quando nós vamos para o versículo 11, olha o que diz Paulo. Vistam de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Olha que algo interessante. Depois que vocês se fortalecem no Senhor, agora vocês vão vestir de toda a armadura de Deus, para que vocês poderem ficar firme contra a cilada do diabo. O que nós podemos entender aqui? Nós temos que vestir toda a armadura. Não é somente uma parte, não. Uma parte não serve, tem que ser toda a armadura de Deus. Para que nós possamos ficar firme contra a cilada do diabo. Vamos aqui observar esse versículo. Quando fala de toda a armadura, um soldado, para ele ir para um combate, ele não pode usar somente uma parte da armadura, não. Ele tem que usar toda a armadura. Porque se um soldado ele for para o combate somente com uma parte da armadura, os inimigos vai visualizar, vai observar que o seu corpo, alguma parte, está vulnerável. Então Satanás vai lançar os torpedos, as setas malignas e vai acertar a parte do corpo do soldado que está vulnerável. Então aquele soldado ele vai ser ferido em combate. E vamos aqui observar.
um soldado, se ele ir despreparado para o combate e ele ser ferido, ele vai trazer ali prejuízo para a batalha, se ele tiver sem armadura. Sabe por quê? Se ele for acertado, se ele for ferido, os amigos vão ter que levar ele para o acampamento. Então, em vez dele atuar na batalha com os seus amigos, ele foi despreparado. Então, os seus amigos têm que parar de lutar para ajudar o seu companheiro. Mas por que eles têm que ajudar? Porque é companheiro, mas ele foi despreparado. E o interessante, aquele mesmo que estão com todas as armaduras, ele saiu do mesmo batalhão. E aquele que foi lutar sem armadura, saiu do mesmo batalhão daqueles que estão com as armaduras completas. Então aquele que foi ferido, ele foi ferido porque ele estava sem armadura. Então ele foi desobediente. Olha que algo interessante. Vamos aqui mais para frente. E o interessante que diz assim, contra a cilada do diabo. Cilada fala de armadilha. Cilada fala de lugar onde você tem que andar com cautela. Porque existe laços, existe armadilhas prontas para lhe pegar. E uma vez você sendo preso pela cilada do diabo, há um perigo de você não conseguir sair. Olha que algo interessante. Vamos para o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Olha que algo interessante. A minha luta, a luta de um verdadeiro cristão, a luta de um verdadeiro soldado de Cristo não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos. A minha luta é contra o mundo espiritual das trevas. Aqui há um perigo. Quando nós observamos que uma pessoa que se diz ser cristão e ele começa a lutar contra o seu próximo, ele começa a lutar contra o seu grupo, o seu batalhão, ele começa a efetuar força contra o seu povo, ele não está preparado para lutar contra o mundo espiritual. Ele está colocando força errada. Ele está lutando no campo errado. Isso mostra que ele não está maduro na fé. Isso mostra que ele precisa ir para um local onde ele vai ter que ser estruturado novamente. O interessante é que a minha luta, que a nossa luta não é contra pessoas, mas a minha luta, a nossa luta, a luta da igreja é contra Satanás e os seus demônios. Quantas pessoas estão lutando no campo errado? E eu quero dizer para você, quando uma pessoa ela luta no campo errado, a família é atingida, o mal alcança o seu lar, a adversidade chega à sua porta. Tenha cuidado, tenha cuidado. Vamos aqui observar o versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de teres feito tudo isso. O que nós observamos? Você tem que entender que o dia mau, ele vai vir. O dia mau, ele vai vir. O dia mau não é como os outros dias. Tem dia que não é tanto difícil. A luta não é tão grande. Mas tem um dia que a luta é maior. Tem um dia que a luta, ela é grande. Tem um dia que é tenebroso. Tem um dia que
nós sentimos que aquele dia está sombrio, a adversidade é maior, e você tem que entender, você tem que compreender. Se você não tiver sensibilidade para entender que a adversidade, o dia mau está chegando, e se você não estiver preparado, você pode perder a batalha. Então esteja preparado para o dia mau. Vamos aqui observar o versículo 14. Assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é o cinto da verdade? O cinto naquela época era uma proteção que protegia a cintura. Ele era feito de couro e também de malha de ferro. O cinto ele serve para segurar o equipamento, a espada. O cinto serve para segurar o equipamento de luta, a espada. Ele serve tanto de proteção, porque ele era bem largo, para proteger a cintura, mas também ele servia para segurar a espada. Será que você tem o cinto? Será que verdadeiramente você tem o cinto em você? Vamos aqui observar. Vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça, ela era feita de couro ou também de malha de ferro. Ela era uma veste que você vestia e ela protegia o seu corpo, protegia o seu abdômen. O interessante é que você, com a couraça, os inimigos eles vão lançar as armas. E mesmo assim você é atingido. Em algum momento você é atingido. Mas essa proteção, a couraça, ela não vai deixar que você seja perfurado. As armas não vão lhe perfurar. Você vai sentir o impacto. Até você pode ser machucada. Mas você vai poder lutar. Porque não lhe perfurou. A ferida não foi tão grande. Olha que algo interessante. Vamos aqui observar algo interessante. O versículo 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que é o calçado? O calçado, naquela época e até hoje, o calçado de um soldado, eles têm umas garras no solado. Por que essas garras? Porque o soldado, ele luta em qualquer ambiente, em qualquer tipo de solo. Pode ser um solo escorregadio, pode ser um solo onde tem pedras, pode ser um solo onde é alto, na montanha, pode ser um solo onde tem gelo. Em qualquer tipo de solo, aquele calçado, ele é próprio, ele é apto para aquele ambiente. Então o soldado, ele não vai escorregar. E cá para nós, se um soldado ele escorregar em um combate, ele pode levar um golpe certeiro do seu adversário. Porque quando a pessoa escorrega, ele perde o equilíbrio. Olha que algo interessante. Então tem esse calçado. Busque ter esse calçado para que você venha andar firme. Lembro-me do filho pródigo. Quando ele voltou para a casa do pai, ele recebeu anel, nova aliança. Ele recebeu uma veste nova, perdão, que é a couraça nova. Ele recebeu também uma sandália, um calçado. Esse calçado é esse aqui, a prontidão do evangelho. Vamos aqui observar o versículo 16. Além disso, use o escudo da fé,
com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que é o escudo da fé? O escudo é um equipamento que ele serve para lhe proteger dos ataques. Mas algo interessante, o escudo, olha que algo interessante aqui, o escudo ele não serve somente para lhe proteger, ele serve para proteger também as pessoas que estão à sua volta. Nós observamos, existem alguns filmes antigos de combates, de soldados, e você vê que os soldados estão com escudo, e quando aquele soldado ele avista um amigo ou uma pessoa que está vulnerável, e outro inimigo vai correr para efetuar um golpe naquela pessoa que está vulnerável, aquele soldado ele corre com toda perseverança. Ele corre com toda perseverança ao encontro daquela pessoa que está caída. E ele chega a tempo. Ele chega a tempo e ele protege ali aquela pessoa que está sem escudo. E ele recebe um golpe. Ele recebe um golpe. Mas nem ele é atingido, ferido, e nem a pessoa que está à sua volta. O que nós podemos entender? Será que você está protegendo as pessoas que estão à sua volta? Ou será que você está atacando? Que tipo de soldado é você? Será que o seu escudo só serve para você? Será que o seu escudo, ele somente é para lhe proteger e as outras pessoas ficar sendo ferida? Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Vamos aqui observar algo interessante. No versículo 17, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós observamos o capacete é essencial no combate. Todo soldado tem que ter um capacete. O capacete ele protege a mentalidade, a mente, o pensamento. Um soldado que ele não tem um capacete, a seta maligna, ela vai atingir a mente do soldado e o soldado ele vai se perder em meio ao combate. Cá para nós, tantas pessoas, tantos soldados se perderam na batalha, porque eles tiraram o capacete. Muitas vezes eles mesmos tiraram o capacete. Eles vacilaram no combate. E a seta maligna entrou na mente. E uma vez entrando na mente, essa pessoa pode ser dominada por um pensamento negativo. Tenha cuidado. Tenha esse capacete. Tenha esse capacete. Vamos aqui observar a espada do Espírito, que é a palavra. Lembra do cinto? O cinto, essa espada, ela serve para ficar na bainha, do lado da cintura da pessoa, do soldado. Ela fica ampliada no cinto. A bainha fica ampliada no cinto. Então o soldado, aonde ele vai, a espada está do lado. A espada está com ele. A espada está ligada nele. É interessante que tantos soldados que não tem mais a espada. A espada aqui, amados, não é a espada de ferro feita pela mão de homem. Não é. Não é essa espada. Essa espada aqui, amado, é uma representação da palavra, porque diz a palavra. Paulo aqui, amados, ele tem uma revelação, porque Paulo ele também era romano. É interessante que ele tinha as duas nacionalidades, judeus e romano. Então ele, como entendia muito que era um soldado romano, porque ele também efetuou, ele também foi um perseguidor ali dos cristãos, e ele ia com essas armaduras, ele ia com essas vestes. O interessante é que Paulo, ele fala aqui não dessa espada feita pela mão de um homem, espada de ferro. Ele fala sobre a espada que é a palavra. Tantas pessoas que não sabem usar a palavra, tantas pessoas que têm a palavra na sua casa,
tem a Bíblia Sagrada na sua casa, no guarda-roupa, talvez em cima da mesa, mas ela está fechada. E quando ela está aberta, é no Salmo 91. E a pessoa só visualiza, mas não sabe pegar para ler. E muitas vezes, amado, pessoas que não têm palavras, a palavra é uma espada. E essa espada serve para você atacar e para você se defender. A espada, amado, quando eu trago para nós que somos sacerdote do lar, nós temos que ter palavra. Nós temos que ter palavra, sabe por quê? Porque a espada, ela serve para proteger e para atacar. Se você não tem palavra, soldado, a sua família, ela pode ser atacada. Porque a espada, ela serve para proteger, para defender. Lembra de Mateus capítulo 4? Jesus se defendendo de Satanás na palavra? Jesus estava com a espada. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Existem muitos soldados também perdendo tempo. Existe muito soldado perdendo tempo e muitas vezes observando os erros das pessoas. Tenha cuidado, tenta ajudar. Muito soldado acusa, ataca. Tenha cuidado. Deus te levantou não para ser porta-voz de Satanás. Deus te levantou para ser um porta-voz de Cristo. Você tem que entender que você não foi recrutado, alistado, não para lutar no batalhão humano, um soldado no seu país, não. Mas um soldado, você foi recrutado para lutar num batalhão celeste. Para encerrar, você se diz ser um soldado. Agora eu quero dizer para você, você está atuando no seu batalhão? Ou você abandonou? Ou você desistiu? Será que você desistiu da igreja por causa de pessoas? Cá para nós, se você desistiu da igreja por causa de pessoas, você não é soldado. Porque um soldado, ele não foge à luta. Um soldado reconhece quem chamou, e quem chamou não foi um homem, foi Deus. Então eu quero dizer para você, não abandone o seu posto de batalha. Não abandone, soldado. Não abandone, soldada. Tenha fé, tenha firmeza em combate. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos nós. Graça e paz a todos.